querido, sobre o crente e o sexo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui de mais idade. Eu sei que tem muitas pessoas que podem dizer assim: ah, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Mas, queridos, eu vou dizer que isso tem tudo a ver conosco, porque tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus tem a ver conosco. E, queridos, eu quero já começar falando que essa ministração é para casadas, também para solteiras. E que você solteira em nenhum momento é inferior à casada. Nós temos conversado muito sobre isso nesses dias. E eu quero dizer para vocês solteiras que o Senhor tem abençoado vocês de uma forma extraordinária. E nós temos base bíblica para dizer que é melhor que você esteja assim para servir ao Senhor, amém? Paulo diz isso. Paulo diz que para o ministério, para o chamado, é melhor que você seja solteiro. Mas se você não aguentar e for pecar, então casa. Se nós formos achar que porque eu sou casada eu sou melhor do que alguém que é solteira, então o que seria Elias, né? Vamos falar de Elias, João Batista, Paulo? Eles decidiram. A minha mãe teve um encontro com Jesus com 46 anos de idade. Minha mãe está aqui presente. Minha mãe era linda. É linda ainda. Mas a minha mãe é linda. Minha mãe tinha o quê? 5 anos a mais do que eu tenho hoje. Então vocês podem imaginar, se tem uma filha linda dessa, imagina como a minha mãe era linda. E minha mãe teve encontro com Jesus com 46 anos de idade e decidiu ficar só. Ela decidiu ficar só, ter uma vida com Jesus, uma vida íntegra. E minha mãe não é infeliz por causa disso. O Senhor abençoou, a restituiu, né, mãe? Uma mulher abençoada. Então, tem pessoas que, se Deus der uma família, às vezes ela vai esquecer do Senhor, ela só vai viver com a família. Então o Senhor sabe como trabalhar, né? Se Deus preparar aquele que vai te fazer feliz, para que você tenha uma área sexual, para que você tenha uma sexualidade de marido e mulher, amém. Se Deus não preparar, querida, fique tranquila, seja feliz dessa forma. Existem pessoas que Deus vai separar nesses dias para ser feliz dessa forma, amém? Em nome de Jesus. Então fiquem tranquilas. O Senhor, Ele tem coisas muito maiores para nós do que simplesmente uma vidinha passageira onde nós temos maridos e filhos. Existem coisas muito maiores e eternas. Porque sabia que o nosso marido e nosso filho, eles vão ser eternos se eles tiverem um encontro com Jesus. Mas o nosso casamento, aquilo que a gente tem aqui na terra, na eternidade nós vamos ser como irmãos. Então é um momento de nós nos preocuparmos muito mais com aquilo que é eterno do que terreno. Tem muitas pessoas que ficam tão preocupadas, achando que é inferior, achando que Deus não ama, achando isso, achando aquilo, procurando tantos subterfúgios, porque é solteira, com tanta condição que você tem de ser feliz, queridas. Saiba que vocês não têm problema. Quantas solteiras tem aqui? Tem bastante, ó. Tem bastante. Né? É incrível que ser solteira com mais idade hoje é tão raro que a gente tem casos que a gente ouve que as pessoas ficam assim admiradas. Mas você nunca casou? Nem nunca amaziou? Porque é tão anormal para as pessoas, mas, poxa, na Bíblia não é anormal isso. Paulo foi um homem que viveu solteiro e foi o maior missionário que existiu. Ele só perdeu para Jesus Cristo. Será que se Paulo tivesse uma mulher, teria sido um missionário como ele foi? Teria escrito todas aquelas cartas como ele escreveu? Será? Que ele tivesse filhos, ele teria feito isso? Querida, saiba que você pode ser muito melhor do que a sua pastora para o reino de Deus, muito melhor do que muita gente, se você se colocar realmente na disposição para fazer aquilo que Deus tem de maior para você do que simplesmente constituir uma família. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero começar falando por que o Senhor colocou isso no nosso coração, né? Primeiro, a pastora Helena Maria, para nós como eu falei, o Senhor tem colocado como uma referência, como alguém que eu sei que Deus fala com ela, e ela é uma boca de Deus na minha vida. Ela tem idade para ser minha mãe, ela ministerialmente tem uma vivência muito grande, e Deus, há pouco tempo atrás, falou com ela claramente, e mostrou a igreja manchada, né, pastora? E ela perguntou para Deus por que isso estava acontecendo. E o Senhor deu uma visão acerca dessa área. E baseado nisso, eu senti uma necessidade muito forte de falar nesse encontro sobre esse assunto. E eu me baseei num texto que eu gosto e acho que é o meu predileto da Bíblia.
que é Romanos 12, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, é momento que nós não podemos nos conformar acerca daquilo que está acontecendo na igreja. Nos conformar, e nós temos que fazer algo para transformar, queridos. Nós estamos falando aqui da igreja. Eu não quero mudar o mundo. Eu não fui chamada para mudar o mundo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que pode atrair pessoas e que pode mudar. Nós somos chamados para transformar a igreja, aquele que já é chamado em Cristo Jesus. E nós temos visto que o mundo tem entrado dentro da igreja. Então, quando esse contexto fala assim, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos, é porque o mundo ele está dentro da igreja. Só para dar um exemplo para vocês, quando eu me converti há 22 anos atrás, o divórcio não era permitido na igreja que eu congregava, em várias igrejas. Se a pessoa vinha de um divórcio, ela não poderia se membrar. O negócio era radical. Aí depois, com o tempo, começou a aceitar o divórcio, caso a pessoa já viesse divorciada do mundo. Hoje, queridos, o divórcio dentro da igreja já tem sido aceito de uma forma normal. Simplesmente porque houve uma incompatibilidade de gênios. Não, para que ser infeliz? Não, separa. Separa-se depois de um tempo. Já arruma outra pessoa e toma a ceia e fica numa boa e tudo como se fosse tudo normal. Queridas, nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo na igreja. Daqui a pouco, aquilo que estão legalizando lá fora, vocês acham que não, mas o homossexualismo ele já está sendo aceito de uma forma que nós não aceitamos. E isso, queridos, do mundo está vindo para a igreja. O negócio está ficando muito grave. Então, assim, nós temos que fazer algo. Nós não podemos nos conformar, amém? É tempo de mudar. Nós precisamos, queridos, buscar a santidade do Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele criou o sexo, querido. O sexo foi criado por Deus para ser algo maravilhoso. Do ponto de vista bíblico, é um dom de Deus dado ao ser humano com 3 propósitos. Primeiro, com o objetivo de procriar, porque disse o Senhor: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Depois, o segundo é que servisse como uma unidade mental e espiritual entre marido e mulher, pois afirma o Criador: por isso deixará o homem pai e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o segundo propósito é a unidade do homem com a mulher. E o terceiro propósito, porque Deus criou o sexo e entregou ao ser humano para que fosse uma fonte de prazer físico. Veja o que diz a Bíblia: seja bendito seu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te teus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. No terceiro propósito, o Senhor fala do prazer físico. E isso, do ponto de vista divino, não está em contradição com a espiritualidade. Queridos, Deus Ele criou o sexo para ser algo muito bom para o homem. Mas muito bom, para ser algo extraordinário. Deus criou o sexo para o propósito de encher a terra, de nós termos os nossos filhos, os nossos presentes de Deus. Ele fez com o propósito de unir, para que a pessoa fosse aquelas que precisam disso, ser mais feliz, ser completa com o homem e se unir a ele. E com o propósito de nós sentirmos prazer. Tem muita gente que acha que esse propósito de sentir prazer não está na Bíblia. Não está na Bíblia, em vários livros, em várias partes, inclusive no livro de Cantares, né? Pastora Raquel Nascimento, que é muito poeta, é uma psicanalista poeta, ela prega muito bem sobre isso. E aqui você vê explanando muito sobre isso. Mas nós temos visto nesses dias o que? Acerca do sexo totalmente diferente daquilo que Deus criou. Então, aquilo que Deus criou, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, Satanás, ele tem distorcido. A sexualidade tem sido a destruição do mundo.
Hoje, nós vemos lares destruídos por causa da sexualidade. Nós vemos igrejas destroçadas porque líderes caíram no pecado da sexualidade. Hoje, se você parar para pensar quantas igrejas nós temos aqui, quando o irmão na sua igreja está com dificuldade financeira, ele vai orar, ele pede oração. Quando ele está com problema de enfermidade, ele vai orar, ele pede oração. Quando ele está com problema de sexualidade, esquece. É uma área que, quando você tem uma dificuldade, ela é tão forte, ela te domina tanto, que você não consegue suportar. E isso tem acontecido conosco. E aí você vai falar: Rita, mas eu nem penso mais nisso, quem tem mais idade aí, isso pra mim. Querida, eu vou dizer uma coisa: o problema é nosso, sim. Porque o seu problema é o meu problema. Nós fazemos parte de um corpo. Nós precisamos entender o que significa o corpo de Cristo. Você tem seu corpão aí bonito, né? Se você tiver o seu dedinho inflamado, um cantinho da unha, quando você vai na manicure, inflama, dói tudo, dói até a cabeça, não dói? Isso é o corpo. Nós, como igreja, quem está perdendo somos nós. Nós temos que tratar isso com misericórdia e com amor, queridas. Nós não podemos julgar. Nós não podemos tratar esse problema como se fosse algo tão terrível que fosse levar a pessoa mais para o inferno do que qualquer outro problema. Nós não podemos ver dessa forma. Nós temos que pedir para que o Senhor venha nos renovar acerca desse assunto, para que o Senhor venha despertar o nosso entendimento e nos dê amor para conduzir. Amor como Jesus teve quando pegou aquela mulher ali num ato. Ele pegou aquela mulher no ato, num ambiente totalmente terrível, e ele tratou ela como? Ele não tratou ela de forma imunda, lançando fora, como nós fazemos muitas vezes na igreja quando alguém peca. Ele disse: se alguém não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não foi? E aquela mulher ali de uma forma extraordinária, foi aquela que teve um encontro com Jesus. É uma das mulheres mais citadas na Bíblia. Nós precisamos ter este amor hoje, porque é o problema do nosso corpo. Nós precisamos fazer, queridos, como Daniel. Eu usei o exemplo de Daniel. Tem uma oração de Daniel que ele diz o seguinte, ó: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, eram 70 anos. E eu dirigi o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco e cinza. E eu olhei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Queridas, quando Daniel falou essa oração, vocês acham que Daniel estava pecando? Daniel era tão tremendo ali, ele era tão tremendo, que tentaram achar um erro nele, e o único erro que acharam é que ele orava 3 vezes por dia. E o pecado de Daniel de orar 3 vezes por dia levou ele para a cova dos leões. E ele era isso de uma forma tão tremenda que o próprio rei, que teve que aceitar essa sentença, torcia para que o Deus dele o livrasse, porque ele fazia diferença naquele lugar. Então, querida, se você se acha tão santa, tão santa, tão santa, se eu me acho tão santa assim, vamos pedir para nós termos o coração de Daniel, porque esse menino, ele era santo, ele era separado naquele lugar. Todo mundo conhece a história. Mas ele orou e disse: Senhor, nós temos pecado contra ti. Ele fez jejum, ele se prostrou diante de Deus e falou: Senhor, nós temos pecado, a iniquidade tem sido grande. Nós somos a Jerusalém de Deus, nós somos Israel de Deus, nós temos que clamar e chorar pelo pecado do que está acontecendo na nossa igreja. Nós não podemos julgar, queridos, nós não podemos dividir, nós temos que orar e chorar pelos nossos jovens que estão se perdendo, pelas lideranças que estão se perdendo. Nós precisamos cuidar. Nós não podemos mais lançar fora como se fazia antigamente, que um jovem pecado era chamado num culto de doutrina na frente, e ali era exposto esse jovem e ele era excluído da igreja. E aí nós vemos um carandiru lotado de jovens por causa disso. A palavra de Deus fala: quem está de pé, cuide para que não caia. Quem de nós é autossuficiente aqui para falar que não tem poder para cair?
nós somos um jumento. Tira Jesus de nós para ver se nós vamos ser alguma coisa. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós temos que entender que nós somos membros um dos outros e que nós não podemos mais perder ninguém para o inferno. Queridos, é melhor você manter sua igreja com 20, 30 membros do que você ter 10 hoje, 30 amanhã, 50 depois de amanhã, e os outros que você perdeu. Nós não podemos perder, queridos. Nós só podemos aceitar perder para Deus. Eu falo sempre para as minhas meninas: se Deus tiver um chamado na vida delas, tem menina no nosso ministério que tem chamado missionária. A missionária Milka, eu sei que uma hora ela vai para o campo. Eu vou perder? Mas eu vou perder para Deus, né? Perder para Deus nós temos que perder, queridos. Não tem como vencer do Senhor. Nós nunca vamos vencer Deus, nunca. Mas nós não podemos perder para o mundo. Amém? Em nome de Jesus. Em Efésios diz assim: por isso diz, subindo ao alto levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, porque é senão quem também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, Jesus desceu. É também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo de Cristo para a edificação em amor, queridos, em amor. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Essa palavra ela fala muito clara acerca de como realmente nós devemos tratar acerca dos assuntos que o Senhor nos dá, né? Nós não podemos andar como andam as outras pessoas, sabe? Na vaidade das suas mentes, achando que elas são melhores do que qualquer um, achando que nós temos o direito de pecar, de julgar, de apontar. Nós estamos aqui, queridos, para alertar. Nós estamos aqui para ajudar o irmão. Nós não estamos aqui para condenar, em nome de Jesus. Não estamos aqui para condenar. Existem pessoas que estão em cativeiros na área sexual. Querido, a área sexual é o pior cativeiro que existe. É o pior cativeiro que existe. Porque é cativeiro que está aqui, ó. É muito difícil. Muito difícil da pessoa ser liberta. Nós precisamos ter muita misericórdia. O diabo ele é tão forte, o espírito de prostituição é tão terrível, que é muito difícil a pessoa ser liberta. E na sequência nós vamos ter o interior. Muitas pessoas têm dificuldade de ser libertas, porque o seu passado o acompanha também, né? Aquilo que está aqui, ó, sabe aqui? Começa tudo aqui, ó. E aí você tem atitudes muitas vezes que você não sabe nem por que tem. E é algo que te dá tanta vergonha, mas é porque o seu aprendizado, aquilo que ficou marcado, que está aqui na sua memória, é tão forte, você não consegue prosseguir. Você tem desejo, que se você está na igreja, eu sempre falo isso. Se está na igreja, vamos tratar com amor. Se está na igreja, é porque ele ainda crê e tem uma esperança que ele vai ser melhor. Porque se ele quisesse, queridos, o que impede a gente de estar no mundo hoje? Nada impede a gente de estar no mundo. O mundo oferece tantas coisas. Se a gente quisesse ter alegria passageira, se a gente está na igreja ainda pagando preço, sofrendo, porque quem está no pecado está sofrendo, queridos. A pior dor que tem de um ser humano é a dor de quando ele está traindo o Senhor. Ninguém sabe dizer qual era a dor que Pedro sentiu depois de ter traído o Senhor na cruz. Ninguém sabe a dor que ele sentiu. É pior do que a dor de qualquer doença.
E eu sei que quem sofre disso está sofrendo muito. Nós vamos falar com base numa pesquisa que foi realizada pelo BPEC. Essa pesquisa foi feita em maio do ano passado. Essa pesquisa tem um ano, portanto, os índices são muito mais elevados do que o que está aqui. Esse projeto foi feito por editores do site GNSA e contou com a participação da revista Cristianismo Hoje, além do talento de uma série de líderes cristãos que colaboraram nas escolhas de abordagens e na análise de dados. Foram coletadas informações através da internet, fones e entrevistas. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso tão tenso assim. Porque é muito grave. Isso daqui é igreja, queridos. Essa pesquisa só foi feita com crente, tá? Mais de 8 mil pessoas entre solteiros e casados. Perfis dos declarantes. Todas as denominações foram declaradas. Denominações classificadas como evangélicas. Então nós tivemos assembleianos, metodistas, pentecostais, reformados, batistas, Universal Internacional da Graça Mundial, neopentecostais e outros. Tá? Então aí são cristãos mesmo, é o povo que caminha com a gente. A faixa etária de solteiros que foram declarados é de 24 e 28 anos. Olha, vocês vão perceber que a faixa maior tá dos solteiros de 16 até 28 anos de idade, tá? Aí tem um pouquinho de 33, foi até 55 anos, mas a grande maioria é de 16 a 28 anos. Tempo de conversão dos solteiros. Para nossa surpresa nessa pesquisa, o tempo de conversão dos solteiros, os maiores números estão entre 3 e 10 anos. Então, os crentes que foram abordados nessa pesquisa são crentes que têm tempo de conversão, não são novos convertidos, não. Sexo dos respondentes solteiros: mulheres 48% e homens 51%, foi mais ou menos equilibrado. Faixa etária dos respondentes casados: a grande maioria dos casados ficou de 24 até 55 anos, ficou mais ou menos uma média. Tempo de conversão dos casados também, a grande maioria está acima de 7 anos. Os casados, a maioria está acima de 7 anos de conversão. Sexo dos respondentes: mulheres 44% e homens 55%. Aqui já está dando uma diferença grande para mais homem, em torno de 11% de diferença. Tempo de matrimônio: a maioria tem mais de 10 anos, vai, queridos. Então o povo aqui é casado há bastante tempo, né? Aí nós vamos agora entrar na pesquisa sobre o que eles apontam sobre os hábitos sexuais dos solteiros. Lembrando, voltando, aqui é só crente, tá? Aquelas igrejas lá que estão sendo declaradas lá. Já praticou sexo? Evangélicos solteiros, 66,13%. 66% da nossa igreja, queridos, praticaram sexo antes do casamento. 33% não. É grande o índice, né? Muito grande. E aí, se vocês que são líderes missionários se lembrarem, você vai começar a lembrar na sua igreja quantos jovens procuraram vocês, quantas pessoas procuraram que caíram no pecado de fornicação, e vocês vão ver que esse número aqui é super real mesmo. Já praticou sexo entre 16 e 24 anos, os solteiros? Mulheres, 58% não, 41% sim. Os homens, 51% sim, 48% não. O que essa pesquisa está dizendo? Que os homens caem mais no pecado de fornicação do que as mulheres nessa faixa etária. Experiência sexual antes e depois da conversão, solteiros. Ou seja, o cara não era, a menina não era convertida e se converteu. Ocorreu depois da conversão. Depois da conversão ela caiu no pecado de fornicação, 54%. Ocorreu antes da conversão, 45%. As pessoas estão pecando mais, o nosso jovem está pecando mais depois que ele se converte do que antes dele se converter, queridas. Vocês acreditam nisso? Essa pesquisa, ela tem uma fonte muito, mas muito precisa, senão eu não traria para vocês.
O BPEC é um dos órgãos mais confiáveis que existe para pesquisas no que diz respeito ao contexto evangélico. Então, assim, eu sei que isso daqui é muito real mesmo. Dói. Entre jovens com experiência sexual anterior à sua conversão, 65% depois se converteu, eles já tinham um relacionamento sexual, se converteram. Você pensa que eles pararam? 65% continua. E 35% só interrompe. Ou seja, a conversão não está sendo suficiente para um jovem parar de pecar depois que ele se converte. A gente acha assim, não, aceitou Jesus, agora é uma bênção. Não, meu filho aceitou Jesus, meu filho vai para o céu. Queridos, olha, é triste. Vivências e relacionamentos entre evangélicos entre 16 e 24 anos. A pesquisa falou o seguinte: você já ficou ou namorou? 66% diz que sim. Nunca se relacionou, 25%, e não responderam, 9%. Entre 16 e 24 anos, 66% de pessoas dizem que já ficaram ou namoraram. E vocês sabem que quando eles ficam e namoram, quando eles ficam, ninguém diz que fica porque ficou de mão dada, né? E assim, a gente vai estar falando no decorrer da pesquisa, mas pecado não é só o ato sexual ali numa cama, não. Jesus fala que se na sua mente você, tiver um pensamento errado, já está pecando. Nesse ficar aqui, ó, que é o esfrega-esfrega, é um pecado terrível, queridos. E os nossos jovens dizem, 66% dos jovens cristãos, eles já ficaram nessa faixa etária de 16 e 24 anos. E por que nós colocamos esse versículo bíblico? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas falta pouco tempo para eu me casar, será que eu posso? Meu casamento já está marcado, não, já está há tanto tempo, é o que eu escolhi. Depois eu vou pedir perdão para Deus. Mas, queridos, é pecado, fornicação é grave. A palavra de Deus fala que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Não herdarão, isso está escrito. E diz por que não pode fornicar? Porque tem uma regrinha básica ali em Gênesis. E está em Marcos também. Jesus cita o capítulo de Gênesis e o versículo no livro de Marcos. E diz: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Existe uma regra básica. Primeiro, o jovem tem que largar o pai e a mãe, deixar o pai e a mãe. Sabe o que significa? Você ser maduro. Porque enquanto você não é maduro, você tem que estar dentro da casa do seu pai e da sua mãe. Quantos jovens hoje abandonam os pais? Não, eu vou morar sozinho. Está errado. Porque você tem que ficar na casa dos seus pais até você ser maduro. Os pais significa a sua cobertura, significa a sua proteção. Você ainda não tem condições de se cuidar sozinho. Então Deus diz que primeiro para uma pessoa poder praticar o sexo, ela tem que deixar o homem e a mãe, o pai e a mãe. Depois ele tem que se unir. Queridos, unir mesmo, não é unir num momento, numa forma momentânea, num ficar, numa balada. Unir é você, quando você, o sentido de união aqui é o sentido de um contrato, de uma aliança, de um compromisso. É você ir lá e você cumprir com as leis do país onde diz que você tem que ter um casamento legal, legalizado ali por um documento que se chama, registro de casamento. Então primeiro você tem que largar o seu pai e sua mãe. Olha a sequência que Deus colocou. Ele não colocou assim, por isso serão os dois uma só carne. Não. Ele colocou primeiro você vai ter que deixar seu pai e sua mãe, depois você tem que se unir, você tem que casar bonitinho, e depois então assim, e aí ainda tem até o assim, quando tem o assim é porque é assim mesmo, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então existe uma regra para que os nossos jovens possam ter a sexualidade, e não é o que está acontecendo. Vocês viram? Sabe por que não é o que está acontecendo? Porque o mundo entrou dentro da igreja. E hoje eu vou mostrar tudo para vocês. Quem não conhece como funciona a internet, é que eu me controlei muito, porque eu fico perguntando da minha mãe. Gente, é terrível falar isso perto de mãe. Isso aqui da minha tia, É horrível falar, porque eu ia botar umas fotos mais
mas eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha, né? Mas eu vou mostrar como funciona a internet, porque às vezes as mães não usam a internet, mas não sabem o que os filhos estão fazendo lá no quarto. Não sabem o que o marido está fazendo no quarto. Queridos, vocês não sabem o perigo que está acontecendo hoje. O pecado, ele mudou. Ele não é mais tete a tete. O pecado agora é virtual. E as pessoas acham que não pecam, porque é virtual. O negócio é tenso. Vamos lá. Você se masturba regularmente, jovens, solteiros cristãos? 67%. Você já manteve relações homossexuais? 5% diz que sim. Ah, Rita, ainda bem que o número é pequeno. Queridas, se você tem uma igreja de 100 membros, 5 pessoas da sua igreja já manteve uma relação sexual. Você acha que esse número é pequeno? Não é não, é grande. Agora é pior ainda. Você tem desejo de ter uma relação homossexual? 11% diz que tem desejo. Sabe por quê, queridos? Porque a homossexualidade hoje é colocada como algo legal, como algo da moda, como algo moderno, como algo que demonstra que você é livre e faz da sua vida o que você quiser. Antigamente era o cigarro, agora não, é a homossexualidade. Então, 11% dos nossos jovens nessa pesquisa disseram que eles não praticaram, mas eles têm o desejo de praticar. Olha o risco que nós estamos colocando nesses nossos jovens. Olha o risco de nós perdermos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a homossexualidade, dentro de todos os pecados de prostituição, da área sexual, é o pecado mais difícil que tem da pessoa se libertar. Mais difícil que tem. É só a misericórdia de Deus. Você mantém atualmente uma relação homossexual? 3% diz que mantém. Ainda mantém uma relação homossexual. Agora vamos para os casados. Fidelidade matrimonial. Mulheres, você já traiu seu cônjuge? Mulheres cristãs, crentes, servas de Deus, de todas aquelas denominações lá, 12% diz que já traiu. Olha os homens, queridas. 25%. É o dobro, né? O dobro dos homens traem as mulheres dentro da igreja. Engajamento em relacionamento extraconjugal habitual. Você já manteve? Ou seja, você é casado e tem um relacionamento extra fora. 9% já manteve. 2% diz que manteve. Agora nós vamos para um outro assunto que é... Esse daqui é tenebroso, né? Que são os hábitos sexuais dos casados. Então vamos lá. Eu não vou... Frequência, vamos lá. Vai, cada um faz do jeito que quer. Tem 3 vezes por semana, uma vez, daqui não vai ficar em nada, gente. Vamos lá. Casados. Masturbação na frente do parceiro, 22% diz que sim e 77,5% diz que não. Queridos, eu não vou entrar no contexto aqui, porque eu posso entrar no contexto doutrinário, e a gente combinou, né, pastora Helena, que a gente não entraria em doutrina. Nós não podemos dizer que a masturbação, ela, quando é no casamento, quando é na frente do parceiro, ela é permitida ou não, porque existe casos e casos. Nós estamos falando que existe casos de maridos impotentes e, né, existem casos de mulheres que têm dificuldades. Então a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, quem sou eu para dizer? Eu não vou entrar em doutrina. Agora o próximo é pecado. Masturbação entre casados. Você se masturba regularmente, independente se é na frente ou atrás do marido. 32% diz que sim, né? E 67% diz que não. Ainda bem que vocês se contraem um pouco. Pode interagir um pouco mais. Agora vamos lá, queridos. Aqui o negócio é crítico. Olha lá. Casados. Frequenta prostíbulos? 83% que frequentam. Sexo por telefone, 89%. Então vamos falar que tem acima de 1, vai. Pornografia nas revistas, 2,97%. Frequenta chats de sexo? E depois eu vou mostrar pra vocês o que é chats de sexo, porque tem muita mulher que não sabe o que é, mas eu printei lá na internet essa semana. Quem olhar no computador vai achar que eu desviei. Quem entrar lá no histórico, meu, vai achar que eu desviei, porque só tem isso. 3,80%. Pornografia na TV, DVD e cinema, 12%.
sexo virtual pela internet, que é diferente do que frequenta chat. Eu vou mostrar para vocês também. O que é sexo virtual pela internet? 15% que praticam sexo. Queridos, nós estamos falando de casados aí em cima. A pessoa é casada e ela entra na internet e mantém uma relação sexual através do virtual. Casado e crente. Casado e crente, aqui, ó. Aquela pesquisa lá que eu mostrei no comecinho lá, Assembleiano, Batista, Neopentecostal, Igreja daquela lá. Frequenta em motel? Crente frequenta motel? Aqueles lá, né? 20,11% que frequenta motéis. Pornografia pela internet, que é diferente de, né? Quer ver aquelas fotinhas que tem na internet lá? 32% diz que tem pornografia, pratica pornografia pela internet. Casados. Prática sexual habitual dos casados. Sexo com uma terceira pessoa por cento. Sexo em locais públicos. Uso de material pornográfico 4,5%. Sexo anal. Sexo anal. 21,40% dos crentes daquelas igrejas lá, né? Pratica. Uso de acessórios estimulantes. 28%. Masturbação do parceiro, 60%. Sexo oral, 81%. E o outro que é normal, ainda bem que é 99%, né? Ainda bem que eles aqui tá normal, que tem algo normal aqui nesse grau. Aí vocês veem que eu tô tremendo a base de falar sobre isso, né? Fez sexo com seu cônjuge antes do casamento? Sim, 56%. E não 44%. Eu achei até legal essa sequência, porque aqui a gente entende isso. Eu vou falar uma coisa, sabe por que aquele índice está alto? Porque aquilo que começa errado, ele permanece errado. Eu tenho certeza que o não aqui desses 44%, com certeza são aqueles jovens primeiros que diz ali que se reservam. Porque aquilo que começa certo, vai dar certo. Aquilo que começa errado, olha, o índice de comunicação é muito alto, o índice de prática de sexo é muito alto, então não tem como, continua atrás, porque o mesmo espírito maligno que tentou tragar, ele acompanha. Sexo com o cônjuge antes da conversão, antes do casamento, né? Sexo com o cônjuge antes do casamento, depois da conversão. Diz que 46%, mais de 7 anos de evangelho, 46,53% e até 7 anos, 26,44%. Então, se ela fez sexo com o cônjuge antes do casamento, depois da conversão. Ou seja, eu aceitei Jesus, eu vim para a igreja, eu me batizei, né? E aí eu comecei a namorar na igreja. E eu tem mais do que tem menos. Homens em relação homossexual na vida, casados. Homens, 11% diz que tiveram relação homossexual na vida. Mulheres, 3,70%. Atualmente mantém relação homossexual? 1,70% diz que mantém. Você aceitaria a bissexualidade? Ou seja, você aceita mulher e homem ao mesmo tempo? Tudo bem? 5% diz que tudo bem. Hábitos sexuais dos solteiros. Evangélicos de 16 a 24 anos. Os que não responderam é porque faz, né? Eu fiquei pensando, será que eles responderam? Ué, quando você não responde algo é porque você faz, né? Olha lá. Não faço sexo, mas faço carícias íntimas. Hábitos e práticas de jovens evangélicos. Tá? Eu namoro. Não faço sexo, mas faço carícias íntimas. 13%. Não faço sexo, mas pratico, mas faço carícias e pratico. 19%. Tenho vida sexual plena e ativa. 20%. Não pratico nenhum tipo de carícia íntima. 34%. Hábitos e práticas entre os namorados evangélicos. Namorados, nós falamos de casados aquela hora, agora nós estamos falando de casados. Sexo anal, 8% no namoro. Uso de material pornográfico, 15%. Sexo vaginal, 22%. Masturbação do terceiro, 31%. Sexo oral, 33%. Carícias nas partes íntimas, 37%.
Carícias nas partes mais íntimas sobre a roupa, 45. Beijo de língua, 96. Hábitos dos jovens evangélicos. Me relaciono com prostitutas, 4%. Faço sexo virtual por telefone, 5%. Pornografia em revistas, 6%. Frequento chats de sexo, 10%. Pratico sexo virtual, 12%. Frequento motéis, 12%. Pornografia, televisão, DVD, cinema, 17%. Pornografia na internet, 56%. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é que em alguns casos, queridos, nós temos costume, nós muitas vezes que somos casados, né, e praticamos tantas coisas erradas, às vezes, que estamos com o nosso marido pensando em outra coisa, nós julgamos muitos jovens da nossa igreja, mas vocês sabiam que tem casos aqui, por exemplo, frequentar motel, o casado frequenta mais que o solteiro. Existem pecados na área sexual que os jovens têm menos do que os adultos. Então, assim, se nós formos analisar essa pesquisa, nós estamos com um problema tanto com o casado como com o solteiro na igreja. Às vezes a gente só tem mania de se preocupar com os solteiros, né? E estamos esquecendo os casados. Hoje, os casados estão com um problema muito grave. Nós temos, né, pastora? Quando a gente tem conversado sobre isso, né, pastora Helena? Pastora Helena, pastora Maria, a gente sempre conversa sobre essas coisas. Mas como a pastora Helena se relaciona com muita gente por causa da faculdade teológica, acaba sabendo de mais história. Nós temos visto um índice altíssimo de divórcios e em líderes mesmo, na vida de pastores, né? Casos gravíssimos, onde ele se divorcia e amanhã ele já está com outra pessoa, porque estava se relacionando já na internet, já estava se prostituindo, já tinha, sabe? Aquilo já estava acontecendo há muito tempo. Queridos, ninguém cai de uma hora para outra. Não existe esse negócio, eu tive uma queda momentânea. Ninguém cai. Nós vamos depois ver aquele versículo de Tiago, e é muito claro, sabe? A gente vai engravidando o pecado, a gente vai alimentando o pecado, e até a hora que ele dá a luz. É dessa forma que acontece, dessa forma que está acontecendo no nosso meio, infelizmente. Não adianta a gente fazer um culto aqui, vamos fazer um culto de avivamento, de cura, vamos trazer todo mundo aqui para frente, paralítico vai andar, cego vai enxergar, e o cara vai paralítico pro inferno, porque ele vai ser curado da perna, mas está na internet no outro dia. Adianta alguma coisa, queridos? Esse é o mal da igreja, tá aí a pesquisa para quem quiser ver. Adianta nós ver igrejas com milhares de pessoas todos os dias para passar na fila, para receber lá. A palavra de Deus fala que se o teu olho te faz pecar, se arranca ele e vai para o inferno, ou vai para o céu sem o olho, é melhor do que ir para o inferno com ele. Então não adianta a gente fazer aqui o Ministério Mulheres Saradas. A gente sabe, desde que a gente começou, essa média aqui, 150, 200 mulheres, tem muita gente que não quer ouvir isso daqui não, filha. É bom ir na igreja de profecia lá, que a irmãzinha vai falar, é isso que estou falando, que você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ser abençoado, uma porta está se abrindo, e a vida muda. Nossa vida não muda, querida, a sociedade não muda. Nada tem acontecido de diferente. Nós não temos visto jovens como Daniel, nós não temos visto pessoas como Neemias, nós não temos visto homens se levantando hoje em benefício do reino de Deus, que chora, que clama, que reconstrói. Do que está adiantando? Nós temos que trabalhar esses problemas urgentemente. Vamos parar de ter um evangelho superficial, só de contar bênção e vitória. Não é momento disso mais. É tão gostoso se a gente pudesse estar nesse momento, mas não é momento. Nós estamos vendo a igreja do inferno. Hoje, se morre um crente, nós não podemos mais ter tanta certeza, não é dizer graças a Deus que ele foi para a glória. Olha porque a pesquisa está dizendo. Como que nós podemos ter certeza só porque ele aceitou Jesus? A gente é acomodado. Só porque a pessoa aceitou Jesus, vem na igreja, dá o dízimo, dá a oferta. Não, se morrer vai para o céu. Olha o que a pesquisa está dizendo. Nós temos que acordar. Na cama de um casal vale tudo, desde que ambos concordem? 37% diz que sim. A traição é motivo para o fim do casamento? Homens, 24% sim, 30% das mulheres que sim. Você diria que sua vida sexual é muito satisfatória? 31% diz que sim. Você diria que a performance sexual do seu cônjuge é muito satisfatória?
Isso é preocupante. Isso é uma área que tem que ser trabalhada. 28% só diz que sim. A performance do seu cônjuge, né? Ou seja, não existe. Para quem é casado, não estão se completando. A frequência com que você atingir o seu orgasmo. Homens, 68%. Mulheres, 24%. Nossas mulheres, elas não sabem o que é uma satisfação sexual. Isso aqui é um problema sério para os chats de bate-papo, né? Para os vídeos, para as internets, porque muitas vezes ela não está conseguindo. É algo que precisa ser trabalhado. Não justifica, não justifica. Mas nossos homens têm que ser trabalhados. É muita distorção, né? E as nossas mulheres, nós temos que entender o que está acontecendo. Por que elas muitas vezes não conseguem se entregar? Por que elas muitas vezes não conseguem se relacionar com o marido como deveriam? Por que elas acham que o sexo não é bom? Então nós vamos também trabalhar isso na igreja. Hoje nós não vamos fazer isso, mas em nome de Jesus nós vamos ter um evento de mulheres saradas para casais. E aí nós vamos trabalhar esses assuntos. No seu íntimo, você diria que o nível de fidelidade do seu casamento é 64%. Ou seja, você acha que sua mulher é fiel? 64% diz que sim. O comportamento da igreja em relação ao sexo é hipócrita? Os casados, 26% diz que sim, e os solteiros diz que 31% é hipócrita. Os crentes costumam ser mais críticos aos erros de ordem sexual e menos severos em relação a outros erros ou falhas de caráter? Concordo plenamente. Casados 63%, solteiros 75%. Ou seja, a igreja ela é mesmo crítica. É crítica, queridos. É muito crítica. Se o irmãozinho rouba na empresa e dá o dízimo, se o pastor souber, é capaz de falar glória a Deus, né, filho? Glória a Deus, aleluia. Agora, se o camarada cai no pecado, é excluído, é visto de uma forma terrível. O exemplo de Jesus com aquela mulher ali, que todo mundo devia seguir, é o que a igreja nunca seguiu desde o início. Os nossos jovens, agora graças a Deus que nem tanto, mas antigamente os nossos jovens eram jogados para o culto, porque a igreja não sabia tratar da questão com misericórdia. Você fornicou, você não é mais digna. As meninas se sentiam imundas, as meninas se sentiam as piores das criaturas. Elas achavam que elas não eram mais dignas, que elas não podiam mais casar, que elas não podiam mais se relacionar. Tem mulheres infelizes até hoje por causa desse julgo. As perguntas, agora nós vamos entrar num pontinho legal, né? Porque eu tenho que falar sobre isso, não adianta, porque só as perguntas sempre fazem. E eu vou falar para vocês, eu vou responder à luz da Bíblia, amém? Eu só vou responder à luz da Bíblia. O que tiver na Bíblia eu vou falar. O que eu não tiver, eu não vou poder falar. Então vamos lá. Posso frequentar motéis? Sexo anal é pecado? Sexo oral é pecado? Fantasias são permitidas? O uso de estimulantes é permitido? Isso é a pergunta que todo lugar faz. Fizeram lá no nosso congresso lá que nós tivemos, e todo lugar vão fazer essas perguntas. Então a gente vai responder para vocês. Primeiro, motel. Motel é pecado. 20% da igreja está frequentando. Eu vou falar para vocês que é pecado frequentar motel. Isso não é doutrina de obra. O motel, ele é construído com uma finalidade de que haja sexo naquele lugar, não importa como. Ou alguém já foi no motel e pediu a certidão de casamento para entrar? Alguém já foi? Não. Então não importa de que forma se pratica o sexo, esse lugar é construído para isso. O motel é proibido porque é um lugar impróprio para o servo de Deus, porque ele é consagrado à prostituição, território de Satanás. É o mesmo que querer agradar a Deus em tom de macumba. Queridas, Deus criou o sexo para o seu marido, Deus criou o sexo como algo bom, como algo maravilhoso. E você vai, é um culto ao Senhor a relação sexual entre casais. Existe ali propósito, vocês viram sobre isso. Aí você vai pegar e vai deitar numa cama, você não sabe quem foi a pessoa que deitou ali anterior a você. Você acha que os espíritos malignos não estão naquele lugar? Você acha que aquele lugar não está impregnado de demônios, de espíritos de prostituição? Tem casais que falam, eu vou no motel porque, para fazer algo, meu casamento está meio frio, eu vou no motel. Dá 2 meses estão se divorciando. Queridas, é pecado ir no motel. Não frequentam motéis. Você não precisa disso. Quer ter um relacionamento
coração, venha sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo. É muito sério. Sexo anal é pecado? É pecado sexo anal, queridos. É pecado. A Bíblia diz, em Romanos 1,26, por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Queridos, sabe qual é o... É que ele não quis aqui usar, né? Se eu fosse... Eu vou traduzir isso aí. Porque até as suas mulheres mudaram o uso do órgão genital, vagina, no contrário à natureza, usando seu ânus. Porque o uso natural é o que o Senhor criou, que diz na Bíblia que foi feito para... Você já viu alguém pariu o filho pelo ânus? Não, a Bíblia diz que ali é que você ganha seu filho, ali é que você... Foi aonde o Senhor colocou para que acontecesse. É pecado sexo anal? É bíblico? É bíblico, é pecado. Se você pratica, se você tem dificuldade nessa área, você precisa pedir ajuda. Se você conhece alguém que tem dificuldade nessa área, ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa, tá? Se Jesus voltar, ela vai para o inferno. É pecado. Sexo oral. Aqui eu já coloquei um pacote só, que eu vou responder, né? Sexo oral, fantasias, materiais estimulantes. A Bíblia não diz. Você pode procurar. De capa a capa. A Bíblia não diz. O que você pratica com o seu marido? São coisas que você contaria para suas amigas cristãs? Para sua pastora? E te dá certeza de estar agradando o coração do Criador do sexo, Deus? Querida, então seja feliz. Né? O que eu posso dizer é isso. Porque se não está na Bíblia, o que eu posso dizer? Aquilo que você faz, que não é pecado, você não tem vergonha de falar. A sua amiga, mulher não está tudo. Se é homem não vai ficar falando. Só se é um homem leviano do mundo. Tem costume de falar, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas mulher fala tudo para amiga. Se você faz algo e você acha que não é pecado, você não tem vergonha de falar. Mas se te constrange, querida, é pecado. Então, por isso que eu disse assim, ó. Então, seja feliz. Agora, esse sexo oral aí, como ele é feito? Se ele for feito de uma forma que prejudica o seu corpo, sim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Verdade. Se dá uma bactéria aí na boca, da forma que é feito, você está pecando. Verdade. Pastor Helena está fazendo um adendo, e isso é real. Sexo oral é algo que a gente não gosta de falar porque não está na Bíblia. Mas nós fizemos isso no evento que nós tivemos no Hotel Três Poderes e nós vamos fazer um adendo. O sexo oral é algo que depende do nível de carícia que você tem com o seu marido. Existem coisas que são nojentas, que eu vou ler alguns textos bíblicos, que causa até, então assim, e prejudica o corpo. Por quê? Foi como foi falado lá, o uso natural. Tem coisa que não foi feita para aquela finalidade. Queridos, você acha que Deus criou o pênis do seu marido para entrar na sua boca? Vamos falar a verdade. Eu não posso falar para você que isso é pecado, mas vamos falar a verdade. Você acha que foi para isso que ele criou? Então vamos lá, fazer uma carícia, né? Mas tem coisa que é horrível. Não foi para isso que foi criado a boca da gente. E isso a gente comprovou com umas irmãs que são uma bênção. Estão aqui as enfermeiras ou não? Que fizeram ou não? Nossa, elas levaram uma palestra maravilhosa falando inclusive das enfermidades que isso pode causar. Então, queridos, é sério. O nosso corpo ele tem que ter saúde para louvar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas que são muito fissuradas também em fazer tantas coisas, que a gente tem que perguntar, pode praticar Kama Sutra? É outra coisa também, é pecado, viu? Kama Sutra é pecado. Kama Sutra são posições diferenciadas, que existe um manual, inclusive, que fala acerca disso, e que é tão terrível que é algo que é como uma droga. Cada vez você vai querendo mais. E tem uma irmã, a irmã daqui que me falou sobre isso, lá não, também não, né? E você vai chegando num nível tão elevado, que literalmente, e quando eu pesquisei Kama, vem de posições, e Sutra é o nome de um deus dos Orientes. Então, quando você chega num nível ali, literalmente você sente que tem uma terceira pessoa
área sexual, porque isso não é tudo. Deus não criou o ser humano só para pensar nisso. E nós temos visto uma geração que só pensa nisso. É muito terrível. Então vamos tomar cuidado. Vamos perguntar para nós mesmos: Senhor, isso que eu estou fazendo é certo? Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos orientar. Amém? O mundo tem entrado na igreja. Hoje, pode pesquisar na internet. Tem um pastor que está abrindo um hotel. E ele vai abençoar o povo que entra lá ainda, assim, no giro. É sério. Pode pesquisar na internet. Hotel pra crente. Sexo. Eu só sei de uma coisa. Quando ele abriu um hotel, ele deve ter ido em vários, né? Pra poder saber como ele ia fazer. Sex shop pra crente, viu? Sabe o que é sex shop? Pra quem não sabe, é uma loja que vende produtos eróticos. E hoje, aí você fala assim: ah, mas como que eu vou entrar no lugar daquele? Você entrar não, filha. Você entra no site da internet, faz um pedido, vem numa caixinha lacrada, escrito CDEX, ninguém sabe o que você está recebendo. E isso, pode pesquisar. Quem é internauta aí, eu pesquisei tudo, queridos. Quem está no meu computador aqui, ó, vai achar que é computador desviado. Eu vou pedir para a experiência visual, acho que eu não desviei não, hein? Que é o rapaz que limpa meu computador. Ele sabe de tudo que eu faço quando ele vai limpar. Pega a mão, né? E o menino acabou de aceitar Jesus, ser batizado. Já pensou isso dela? Nossa, o que ele vai pensar de isso? Ela sabe dizer ele? O divórcio tem se tornado normal. Pastores são favoráveis ao sexo oral, etc. Queridas, eu li, a pastora Helena comentou, depois eu fui pesquisar. Existem mais de 10 matérias na internet de pastores que falam que são favoráveis ao sexo anal. Anal! Aí se o seu pastor falar que pode, quem é você para falar que não pode? Né? Então nós temos que tomar cuidado, porque está se levantando pessoas para nos enganar nesses últimos dias. A televisão vai começar a bombardear. Eu vou fazer um adendo aqui com relação a sex shop. Ah, eu quero comprar uma fantasia. Eu já quero falar da fantasia lá atrás, né? Mas assim, querido, se você vai fazer algo que vai agradar seu marido e vai te agradar, amém. Agora, se você estiver pensando em focar tudo na fantasia, é pecado. Porque eu duvido que alguém também faz algumas coisas pensando no marido que está do lado. É muita coisa para pensar no marido que está do lado. Porque para pensar no marido que está do lado não precisa de muita coisa, até porque eles nem exigem muito. Eles não exigem muito, não, gente. Se nós mulheres estamos fantasiando muito, é porque nossa cabeça está poluída de coisa que nós estamos vendo nas novelas, nos filmes, nas internet, né? As meninas solteiras aí que ficam tudo assistindo filme de romance, né? As meninas já estão uma seca miserável esperando não sei quantos anos. E vai ver comédia. Não, vou ver um filme de romance. Aí, aquilo vai alimentando, aí vai dando mais vontade ainda. Vamos tomar cuidado, querido. Vamos vigiar. Tem coisa que a gente deixa passar, não. Tem situação que a gente passa que a gente procura. Quem procura acha, minha mãe já diz isso. Quem procura acha. Né? Então, se você precisa de alguma coisa para te ajudar na área sexual, você sendo casado, tem mulheres que têm problema de menopausa, vai ficando sem. Como é que chama, Milton? Eu queria te chamar de uma mais. Libido, vai ficando seu libido, algumas enfermidades. Exatamente, existem mulheres que têm dificuldade. Procura um bom médico. Existe hoje coisas na farmácia para vender, para te favorecer. Você precisa ser feliz nessa área. Mas, querida, não vai comprar aquelas coisinhas, você sabe o que eu estou falando? Aqueles brinquedinhos. Não precisa disso, né? O Senhor não se agrada disso. Eu acho que não é bom. Nós não somos cachorro. Você joga uma bolinha e ele sai feliz pegando na boca. Não precisamos disso, não. Romanos 1:29. O que Paulo fala acerca dessas coisas? Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, cometendo engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos sem afeição natural, irrecusáveis
misericórdia. Pessoal, eu estou ouvindo muito barulho. Deus está falando aqui. Agora é a palavra de Deus. E quando eu estou falando, vocês podem até falar. Na hora que for a palavra de Deus, vamos ter um pouquinho de reverência só. Os quais conheceram a justiça de Deus e são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, olha, aqui é Paulo falando, bem claro, que aqueles que conhecem a justiça de Deus, né, são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Ele está falando aqui de morte espiritual. Sabe o que Paulo está falando? Querida, você conhece a justiça de Deus? Já foi falado sobre o assunto? Você tem a oportunidade de ser curada, de ser liberta, mas você não quer? Então é o seguinte, ó, você está sendo digno da morte. É isso que Paulo está dizendo. Eu não posso deixar de abordar isso de uma forma diferente. Os pecados da internet. Vamos lá. A mulher está com uma tipo fraternal no sofá, o marido no outro. Olha o que acontece, olha, sai um bebezinho pela impressora. Mas esse bebezinho é um pecado que está saindo pela impressora dentro da casa. Vamos lá. Queridos, queridas, quem aqui não frequenta a internet? Não frequenta. Quem não frequenta de jeito nenhum, não sabe nem como ligar. Eu quero mostrar, a pastora Marlene, vou te dar uma aula. Queridas, pastora Helena também, eu falei que eu vou ensinar a mexer em tudo, né, pastora? Vai ficar boa. Uma vergonha. Não é vergonha não. Vamos aprender. Queridas, isso daqui, ó, para que vocês possam entender o que é. Isso é uma sala de bate-papo, tá? Então você entra em qualquer site, IG, UOL, AOL, Terra, qualquer site que existe. Você vai ver lá escrito assim, salas de bate-papo. Você clica ali, pum, clicou. Aí tem lá as salas que tem, né? Aí tem as salinhas lá, amizade, encontros, namoro, sexo, imagens eróticas, outras imagens, variados, né? E aí você clica qual é a que você quer. Aí ali tem, ó, pra você já espiar antes de você entrar, aqui é onde espia, ó. Aqui é onde espia, e aqui é onde entra. Aqui, eu achei legal, porque vocês não vão conseguir ver que tá aí no fundo. Mas, gente, eu puxei isso, essa pesquisa tá puxando ontem, na hora do almoço, era tipo assim, meio-dia. Eu fiquei abismado com o tanto de desocupado que tem, de viciado em sexo. Porque, olha, na sala 1 tem 46, na sala 2, 39, na sala 3, 40. E aí eu fui assim, ó, esse site tem mais de 50 salas, e tá tudo lotado as salas. E aqui é só de sexo, ó, sexo virtual, sexo virtual. Sabe o que significa sexo virtual aqui? A pessoa entra, né? Deixa eu ver se eu copiei. Ah, não copiei. Então a pessoa entra ali, e aí você entra com o nomezinho lá, gostosona. É só esse nome que tem. Eu não vou falar os nomes que tem, que esse dá vergonha. Cristiane, vem falar os nomes dele. Lindona. Tá bom. Lindona. Crente, serva dos meus autistas. Aí tem as mulheres, tem os homens lá. Aí você bota o nome e daqui a pouco aparece um. Gostosona. Tá afim de teclar comigo? É assim que o negócio funciona. Né? Eu sei, Cristiana. Não vai perguntar como eu sei. Eu sabia, como é que você sabe? Não, mas tem que saber. Você tem que saber. Aí você entra, aí do outro lado você começa a se comunicar com outra pessoa. E tem alguns sites que tem a sala que chama. Acho que eu peguei um. Tem. É sala. Não, peraí. É sala. Tá pequenininha aqui. Ah, mas é uma sala reservada que chama. Sala reservada. Aí nesse próprio site você entra na sala reservada. E ali, eu tô falando isso pra criar curiosidade, não, viu? Vocês não sejam nem doidos de entrar lá, viu? E aí você entra na sala reservada e ali você fala reservadamente com uma pessoa e você já liga. Você tá vendo aquele negocinho ali, ó? Quem nunca usa internet ali, ó? Tá vendo esse negócio aqui? É uma webcam, é uma câmera que tem todo o computador, tem aqui no meio, tem todos. Aí você liga aquele negócio ali e a outra pessoa do outro lado fica te vendo.
E você faz sexo com ela te vendo na sala de bate-papo. Hoje, queridos, os prostíbulos estão fechando. As prostitutas já nem existem mais, porque agora a moda é sexo virtual. Primeiro que é barato, né? Segundo que o povo peca e acha que não está nem pecando, porque é virtual, né? Terceiro que você pode fazer com quem você quiser, tem tudo quanto é tipo. E aí, só para vocês terem uma noção do que tem, eu coloquei aqui uma outra. Olha lá. Escolha abaixo uma das categorias deste local. Animações, casais, procuram casais. Nossa, tá muito ruim, eu tô querendo meu computador. Tá muito pequeno. Só para vocês verem como que é, o que é o diabo. Vocês têm que saber o que tem na internet. Sabe por quê? Você não frequenta a internet não, mas você tem que tomar cuidado se o seu filho, sua filha, seu marido, seu irmão, sua mãe, porque os velhinhos hoje frequentam a internet. A Milka estava contando aqui. A Milka estava contando que mudou agora o... Como é que chamava, Milka? O livro? Livrinho, a cartinha. O que é? Caminho Suave. Lembra do Caminho Suave? Quem é da época do Caminho Suave? Oh, eu também sou. Lembra da vovozinha? Verde e vovó. Um negocinho caminho, um óculosinho. Agora a vovozinha está na internet. Sabia que a vovozinha está na internet? Mudou totalmente agora o Caminho Suave. Porque mudaram as coisas. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês as salinhas que tem. Ó, a primeira é amantes. Segunda, casais procuram. Depois vem fetiches, gays e afins. Então, se você é gay, lésbica, você pode entrar numa sala dessa. Homens casados procuram. Imagens eróticas, lésbicas e afins. Mulher casada procura. Então, assim, eu não vou citar tudo isso, isso aqui não vai edificar a gente nada. Mas isso é para vocês verem o que a internet oferece hoje. A facilidade que tem. E em todas essas salas dessa, tem outra pessoa do outro lado, esperando que alguém entre. É seríssimo isso. Essas salas de bate-papo têm sido uma perdição. Uma maior dificuldade que a igreja está atravessando hoje se chama internet. Porque quem não sabe usar a internet é internet. Eu uso muito a internet, muito, para o ministério. Demais. Mas quem me conhece sabe, eu detesto bater papo na internet. Não fica no Facebook me chamando à toa, porque eu detesto. Eu pego o telefone e ligo, eu gosto de ouvir a pessoa, eu gosto de... Ou então, se ela tiver um mensageiro aí, vamos bater um papo com mente, que eu estou vendo a pessoa, eu tenho que ver, eu tenho que ouvir a voz. Mas tem pessoas que não sabem usar. Existem mulheres hoje que não têm mais carência. Sabia que as mulheres não são mais carentes hoje? Nem os jovens, tem jovens que nem quer namorar mais, porque isso daqui vicia, isso satisfaz. Isso satisfaz a alma, sabia que isso satisfaz a alma? Tem jovens, tem mulheres que entram às 8 horas da manhã na frente do computador, é 10 horas da noite ela está na frente do computador. O Facebook é uma fofoca só, então ali ela sabe da vida de todo mundo, ela não sabe sair de casa, né? E aí não tem mais carência também, porque ela está se comunicando com outra pessoa e a pessoa do outro lado nunca vai falar para você o que você é. Ela sempre vai falar com você de uma forma diferente, mansa. Palavras que você quer ouvir. Oi, minha linda, o que você quer que eu faça hoje? O que nós vamos fazer? Aqueles papinhos besta. E aí você vai se envolvendo. E eu tenho visto jovens se perdendo, escolhendo pessoas erradas. 90% das pessoas que escolhem namorados pela internet dá errado. Eu não aconselho ninguém escolher namorado pela internet. Eu tenho caso no ministério que deu errado, de jovens. Não funciona, você não precisa disso. Deus vai preparar. Nós temos Geração Sarada, vai lá no Geração, tem um monte de jovem lá solteiro, que são de igrejas que a gente conhece, de pastores abençoados. Se eles estão lá num culto que começa às 10 da manhã, vai até às 8 da noite, não, vai ser às 2 agora, das 2 às 10, para ouvir palavra que nem essa que eu estou pregando para vocês, é porque eles são crentes mesmo, gente. Então vai lá, um. Você acha que quem está na internet o dia inteiro, falando com você e com outras, é crente de verdade? Tem lugar certo. Se você quer uma pessoa certa, procura no lugar certo. Você vai procurar remédio no pet shop? Não tem como. A não ser que seja remédio para cachorro. Né?
Esse negócio de fantasia vai enriquecer seu relacionamento com seu marido é mentira. Você vai ficar tão viciada. E o negócio, queridos, o pecado é mais gostoso, sabia? Você vai sentir que é mais gostoso do seu marido, porque o diabo sabe fazer. Ele só não ajuda a esconder, como diz minha mãe. Mas ele sabe fazer o negócio. Por que com o sexualismo a gente fala que é tão difícil? Porque é comprovado que o prazer que eles sentem é algo. Dizem. É a realidade. Nós somos humanos, nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos tentar a Deus e nem podemos achar que nós somos mais fortes o suficiente, que o diabo é fraco, queridos, que o diabo não é fraco. O diabo, ele é forte. Esses espíritos malignos têm muita força, foge. A Bíblia diz assim, foge da aparência do mal. Ué, se não tivesse esse versículo, se a gente fosse assim porque nós temos Jesus, Jesus poderia falar assim, não, você pode enfrentar todos os problemas, você pode entrar onde for, porque eu estou contigo. Mas ele manda fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal é muito forte, ela nos traga. Nós temos que tomar cuidado. Eu vou botar um vídeo agora. Eu não vou entrar no contexto que eu entro agora não sobre as obras da carne, que eu acho que já foi o suficiente. Que Deus o amou, mas todo mundo conhece ali onde Paulo fala acerca das obras da carne, que significa prostituição, impureza e lascívia. Nós falamos sobre isso. Não tem necessidade de entrar no contexto bíblico. Eu só quero fechar com Tiago 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Queridos, essa palavra diz que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Eu vou dizer para vocês que todas nós somos tentadas. Todas. Sendo nós jovens, meia-idade, terceira idade, casadas, solteiras, todas nós somos tentadas todos os dias de alguma forma. O diabo sabe onde tenta cada uma de nós em cada área, porque ele é especialista em saber qual é a área que a gente tem deficiência. Se você, se eu tenho dificuldade nessa área, nós não podemos deixar a tentação nos dominar. Nós podemos ser tentados, mas nós não podemos cair na tentação. Qual foi a oração que Jesus fez? Senhor, não os deixeis cair em tentação, mas livra-os do mal. Isso significa que nós somos tentados. Tem gente que acha que ser tentado é pecado. Querida, pensamento errado vai vir. Você vai estar na internet como eu. Quantas vezes a gente comenta sempre isso? Você está no site pesquisando coisas do ministério, por ser nome, o nome, Mulheres Saradas. Você já está pesquisando fazer um cartaz dos homens sarados. Aí nós vimos um homem de joelho. Mas, queridas, eu mostrei para a Estela. Estela, você acha que eu devo colocar esse homem no cartaz? Ela falou, misericórdia. Né? E assim, ele não estava nu, tá? Só para você ter uma ideia. Não é criar um nome bem fortão, assim, não está aparecendo nada que não deveria. Isso a gente não vê, mas às vezes aparece. Às vezes a gente está conversando, lá no Face, aparece lá. Você quer namorar? Clica aqui. Você acha que isso não estimula as meninas que não têm? É lógico que estimula. É lógico que vai passar pela sua cabeça o desejo, a vontade de fazer isso. Às vezes tem dificuldade com o marido, deixa eu pesquisar na internet se tem alguma coisa legal para eu fazer. Querida, vai pesquisar na internet, pesquisa lá. Encontro para casais, pastor Josué Gonçalves. Pastor, tem vários pastores especialistas em casais. Vai ver uma ministração dele. Não vai procurar um refúgio para você achando que você vai ser melhor que o seu marido se você procurar aonde não tem a palavra do Senhor. Toma cuidado. Tentadas nós vamos ser todos os dias das nossas vidas, todos os dias, né? Eu falo que a gente que trabalha fora, a gente que estuda
onde eu trabalho também, estudo, conheço muita gente, tenho contato com muitos homens, porque eu trabalho na área comercial, é uma área muito machista ainda. Então, meu contato é 90% eu convivo com homens, 90%. E nós somos tentados. Mas eu sempre pensei, vai ser 5 minutos de prazer, desgraça pro resto da minha vida, né? Não vale a pena, não vale a pena. Essa palavra fala que se nós suportarmos a tentação, quando nós formos provados, aí nós vamos receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que Ele ama. Querida, Deus nos ama, porque Deus nos trouxe aqui neste lugar. Deus nos ama porque Deus tem querido nos separar de forma diferente. Deus nos ama porque está nos dando a responsabilidade de ser diferente no meio de uma igreja que está corrompida por causa dos prazeres deste mundo. Deus está nos dando a oportunidade. Nós não podemos desperdiçar, porque nós temos um texto que fala que se nós desperdiçarmos, o que nós vamos ganhar é a morte. Todo esse material vai estar disponível no site Mulheres Saradas, www.ministeriomulheresaradas.com.br. A partir da semana que vem, nós já vamos mandar segunda-feira para postar, no máximo quarta-feira já deve estar. Para quem quiser falar na sua igreja, para quem quiser reler o material, para quem quiser usar, ele vai estar disponível para cada um de vocês. Eu queria que nesse momento nós nos colocássemos em pé. Eu não acho que a ministração faz por ninguém, nem para perguntar quem tem dificuldade nessa área. Nós vamos fazer agora como uma oração de Daniel. Nós vamos nos colocar no lugar de Jesus quando ele estava ali naquela cruz do Calvário. E ele olhou lá dos céus. Ele olhou lá daquela cruz. E ele falou: eu preciso morrer em favor deste povo. Eu preciso fazer algo em favor deste povo que está se perdendo no inferno. Eu preciso resgatar este povo. Se você tem essa dificuldade, querida, coloque seu coração diante de Deus agora, enquanto nós vamos ministrar esse louvor. Peça perdão pelos seus pecados. Você vai ter mais oportunidade ainda na próxima ministração de fazer isso. E se conserte com Deus. Mas se você não tem, chora pela igreja, chora pelos nossos jovens, chora pelas nossas mulheres casadas, chora pelos nossos maridos, chora pelos nossos líderes. Nós temos que ser referência para uma sociedade, em nome de Jesus. Se o inimigo te vem acusar, com Deus tem